Dando continuidade aqui às técnicas de resíduos ponderados, vamos ver uma técnica de ponderação de resíduos, que é a técnica dos momentos. Então, nas aulas anteriores nós vimos a introdução, bases e ortogonalidade, a definição de resíduos, a técnica de mínimos quadrados e agora vamos ver a técnica dos momentos. Então, só para revisar, a ideia principal é resolver a equação diferencial, que é essa equação aqui, que nos dá a distribuição de temperatura ao longo de um cilindro, né, onde φ é a temperatura dimensional, x é o comprimento adimensional, aqui nós temos o número de Peclet e aqui o número de Nusselt. Essa equação está sujeita às seguintes condições de contorno: φ no ponto 0 é igual a 0 e φ no ponto 1 é igual a 1. Essa equação ela será aproximada, né, a partir de um polinômio de grau 2, né, que é esse polinômio aqui, e o resíduo é obtido a partir do momento em que eu faço a substituição do meu polinômio na equação diferencial a ser resolvida. O conceito principal das técnicas, né, de resíduos ponderados é fazer com que a norma do resíduo seja igual a zero, né, de acordo com as aulas que vimos anteriormente, conforme o conceito de ortogonalidade de funções. A partir do momento em que obtivermos, né, os resultados da solução dessa equação, vamos comparar os nossos resultados com a solução analítica ou solução exata, que é representada aqui por essa equação, né, e verificar a eficácia do método. Define-se como momento de ordem k de uma certa distribuição estatística a grandeza μk, onde μk é igual à integral de 0 a 1 de wx vezes x elevado a k vezes uma função f de x dx. Conforme a equação 19, que é essa equação aqui, é feita a substituição da função f de x pela função do resíduo. O ideal é que todos os momentos das curvas de distribuição de resíduos fossem iguais a zero. Não sendo isto possível, porque assim teríamos a solução verdadeira, então podemos pelo menos obrigar os primeiros momentos da curva de distribuição de resíduos a serem iguais a zero, que em outras palavras significa que μk é igual à integral de 0 a 1 de wx vezes x elevado a k vezes o resíduo de x dx igual a zero, onde k varia de 0 a n-1. Essa equação aqui, né, nos remete ao conceito de ortogonalidade de funções que vimos nas aulas anteriores, né? N é o número de parâmetros livres da aproximação. Usualmente é igual ao número de parâmetros da aproximação menos o número de condições de contorno a serem satisfeitas. Para uma aproximação polinomial de segunda ordem, nós temos aqui no caso 3 parâmetros, não é isso? Que são os parâmetros A, B e C, e 2 condições de contorno, né? Então, nesse caso, temos 3 parâmetros menos 2 condições de contorno, então o valor de n é igual a 1. Sendo n igual a 1, nesse caso aqui, né, nós temos que k é igual a 0. Foi considerado também que o peso, né, wx, ele é igual a 1. Então, nesse caso aqui, uma vez que o peso é igual a 1, a ordem, né, é igual a 0. Então, x elevado a 0 é igual a 1. A expressão, então, é resumida a integral de 0 a 1 do resíduo de x dx igual a 0. Substituindo a equação 13, né, que foi a equação, né, que vimos quando tratamos das técnicas de ponderação de resíduos, que é essa equação aqui. Lembrando que a equação 13, que é a equação do resíduo, ela é obtida a partir do momento em que eu substituo aqui a minha aproximação, que é o polinômio de grau 2, né, na minha equação a ser resolvida. Substituo também as minhas condições de contorno, né, obtendo assim os valores dos parâmetros A e do parâmetro B, sendo que A é igual a 0 e B é igual a 1 menos C, né? Então, substituindo os valores dos parâmetros, né, na expressão do resíduo, nós obtivemos aqui essa expressão, que é a equação 13, que depende aqui do número de Peclet, do número de Nusselt, né, da nossa variável independente x
e do parâmetro C que nós devemos determinar, né? Então, substituindo a equação 13, na equação 19, obtemos, né, a expressão nessa forma aqui. Lembrando aqui na equação 19, né, que esse termo aqui é igual a 1, que eu estou considerando o peso aqui como sendo igual a 1. A minha ordem K aqui, como eu mostrei, é igual a 0, né? Então esse termo também é igual a 1, sobrando apenas a integral de 0 a 1 do resíduo propriamente dito, né? Então, tudo isso que está aqui dentro da expressão nada mais é do que o resíduo. Então, resolvendo aqui essa equação, né, essa integral definida dentro do intervalo de 0 a 1, nós obtemos aqui que o valor de C é igual a 3 vezes Nusselt menos 3 vezes Peclet dividido por 6 mais Nusselt. Eu vou substituir aquela expressão para a determinação do parâmetro C aqui, né, na minha equação polinomial de segunda ordem. Lembre que, como eu mostrei, né, B é igual a 1 menos C, ou seja, B é igual a 1 menos toda aquela expressão que representa o valor de C, e A, após a substituição das condições de contorno, é igual a 0. Então, sendo assim, eu tenho aqui determinado, né, todos os parâmetros da minha aproximação. Com os parâmetros da minha aproximação já determinados, né, basta substituir aqui os valores de x, né, dentro do intervalo de 0 a 1, eu obtenho aqui o valor da temperatura dimensional, ou seja, o valor de φ para cada ponto considerado. Então, com isso, o nosso intervalo de integração, como eu disse, varia de 0 a 1, e dentro desse intervalo eu tenho aqui a minha solução analítica, que está representada por essa linha azul, e a minha solução aproximada, né, que está representada aqui por esses pontos laranjas, né. Então, nesse caso aqui, essa figura representa o resultado obtido para Nusselt igual a 1 e Peclet igual a 1. Então, para esta condição, observe que a minha solução aproximada, ela conseguiu reproduzir o comportamento previsto aqui pela minha solução analítica. Neste caso aqui, eu tenho uma boa concordância entre a solução aproximada com a solução analítica. Entretanto, quando Nusselt é igual a 0 e Peclet é igual a 10, observe aqui que a minha aproximação, ou seja, a minha solução aproximada, não consegue descrever o comportamento reproduzido aqui pela solução analítica. Então, assim como o método de mínimos quadrados, né, a técnica dos momentos também não apresentou um resultado satisfatório para esta condição, né. Eu gravei um vídeo separado, né, mostrando a implementação dessa técnica no Excel. A técnica de ponderação dos momentos leva usualmente a expressões mais simples do que no caso da ponderação de mínimos quadrados. No entanto, o cômputo de várias integrais durante o processo de geração das equações que definem os parâmetros da aproximação não pôde ser evitado. De toda forma, nós temos que desenvolver todo o procedimento analítico para encontrar os parâmetros da nossa aproximação. Nesse caso aqui, como estou considerando uma aproximação de ordem 2, o cálculo em si foi até, né, tranquilo, digamos assim. Na substituição das condições de contorno, verificamos que A é igual a 0, B é igual a 1 menos C, né, e C pôde ser calculado facilmente através da resolução da integral, né, como vimos aqui, né, por essa equação. Bem, continuando aqui, né, por isto, a não ser quando o tratamento analítico da expressão do resíduo seja mais fácil, a técnica de momentos, né, no caso, ela não é muito utilizada. Retomando aqui aos resultados, né, como podemos ver, da mesma forma, né, que ocorreu com a técnica de mínimos quadrados, a técnica dos momentos, né, ela não conseguiu reproduzir a solução exata ou a minha solução analítica para essa condição. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver se a técnica de Galerkin é capaz de reproduzir essa condição aqui.